O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de São Francisco de Sales, e o lema de São Francisco de Sales era tudo para todos, ser tudo para todos, se fazer tudo para todos, a exemplo da palavra de Deus que São Paulo dizia, né, que eu me fiz tudo para todos. E São Francisco de Sales, então, viveu essa entrega total da sua vida. E ele tinha um temperamento tempestivo, um temperamento colérico. Mas São Francisco de Sales, ele se torna o doutor da mansidão, né? Através dos seus escritos, o Tratado da Verdadeira Vida Devota, Filoteia, o Tratado do Amor. São Francisco de Sales vai crescendo na sua vida, na intimidade com o Senhor, e ele vai vencendo o seu temperamento tempestivo. Ele dizia: se erro, prefiro que seja por excesso de bondade do que por demasiado rigor. Um homem que a princípio ele era tempestivo, ele era colérico, ele não, como a gente costuma dizer, né, pavio curto. Ele começa a permitir que, ao invés do rigorismo, da arrogância, né, que através da violência, da ira, o coração deles fosse tomado pela mansidão, tomado pelo amor. E ele dizia também: quereis que eu perca num quarto de hora aquele pouco de mansidão que adquiri em 20 anos? Olha como ele vigiava sobre a vida dele. Ele que por muitos anos, ele buscou essa virtude da mansidão. Ele buscou, né, esse fruto do Espírito que é a mansidão. Mas ele tinha consciência: olha, me ajuda para que eu não perca essa mansidão que eu consegui com muito esforço durante 20 anos, do que num instante. E a gente tem que ser vigilante, meus queridos irmãos e irmãs, porque nós estamos caminhando com o Senhor, mas o mal, de todas as formas, quer nos derrubar. Lembra que São Paulo vai ensinar: olha, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. Então, São Francisco de Sales, ele tinha, né, essa vigilância na vida dele,
que ele precisava cultivar a mansidão. A duras penas, com muita luta, com muito sacrifício, no final da vida de São Francisco de Sales, a sua escrivaninha, a sua mesa onde ele estudava, onde ele escrevia, estava toda arriscada. Toda arriscada. Ele arranhava. Ao invés dele arranhar a cara das pessoas que vinham ali, ao invés dele, dar um murro na cara, ele ali, se continha, Não acontece conosco também? Às vezes a gente está tão atribulado, em tantas dificuldades, que quando a pessoa chega para falar, a gente já está armado e fala o que não deve, faz o que não deve. Num instante, perde a cabeça. Quantas famílias acontece isso? Num instante perde a cabeça, marido e mulher, num instante perde a cabeça, acaba com a razão, entra a emoção, destrói um ao outro, fere um ao outro. São Francisco de Sales nos ensina então a vivermos essa mansidão. E não é fácil, porque nós precisamos nos conter. Nós precisamos pedir todos os dias a força do Espírito Santo para que nós consigamos manter cativo em nós o homem velho, a mulher velha, que quer resolver as coisas no grito, que quer resolver as coisas na força, que quer sempre ter a razão, que quer sempre ter a última palavra. Não, nós precisamos na nossa vida pedir ao Senhor a graça de viver aquilo que Ele tem para nós. Faz um fundinho aí, por favor. Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para mim e para você, o que Ele tem para mim e para você é a vida eterna. O que Ele tem para mim e para você é a nossa salvação, é o nosso encontro definitivo com o Senhor. E para isso nós precisamos lutar todos os dias. Todos os dias a gente precisa lutar, todos os dias a gente precisa rezar, renunciar a nós mesmos, como Jesus ensina, renunciar a vós mesmos e me seguir. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus ele escolheu aqueles que Ele quis, Ele escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele não escolhe os que estão prontos, Ele escolhe aqueles que Ele quer, porque Ele escolheu Judas, não escolheu? Ele escolheu Judas e deu toda a oportunidade para que Judas até o último instante se convertesse, mas Judas deixou-se ser levado pelo demônio e se tornou traidor. Mas até a última ceia Jesus ainda deu a chance para que Judas saísse daquela situação de traidor, mas ele se deixou levar pela liberdade dele. Nós ouvimos no Evangelho, ele escolheu Pedro. Pedro era um homem tempestivo, Pedro era um homem colérico. Lembra lá no Getsêmani, que ele tira a espada e ele corta a orelha de Malco, do soldado. Olha como era o homem. Tiago e João, Jesus deu um apelidinho para ele, bem assim, bem bonitinho, Boanerges, filhos do trovão. Senhor, lembra quando tentaram lá, não acolheram Jesus lá na cidade dos samaritanos? Ele disse, os dois disseram, Senhor, quer que nós mandemos fogo sobre essa cidade? Olha a mansidão, Eram tempestivos, mas Deus escolheu esses homens para mudar o rumo da humanidade, Deus nos escolheu, Deus nos vocacionou, Deus escolheu a Canção Nova também, meus queridos irmãos e irmãs, para ser nessa igreja, para ser no mundo sinal da sua presença, da sua misericórdia, do seu amor. Também nós somos chamados a anunciar, nós somos chamados a levar a palavra de Deus, nós somos chamados a levar o Evangelho.
Esses dias fomos numa missão, Canção Nova, Peregrinos de Esperança. Fomos numa missão onde chegamos na casa de uma senhora que o seu esposo estava acamado, já muito doente, e ela havia perdido seu filho, que se suicidou dentro da sua própria casa. Imagina a dor daquela mulher, imagina o sofrimento daquela mulher, mas a Canção Nova chegou ali na casa dela, e ela pôde falar, desabafar, e aquela mulher que há muito tempo não ia na igreja, não se confessava, ela ouvindo a palavra de Deus, as orações com os missionários ali que nós fizemos, aquela mulher recobrou a força, recobrou a esperança e voltou para a igreja. Pode aplaudir o Senhor, porque essa é a missão da Canção Nova, é para levar a palavra de Deus para aqueles e aquelas que estão necessitados. Vamos fazer uma oração. Quero que você fique em pé. Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos escolhidos e vivermos o nosso batismo, essa escolha a cada dia, mas também não ficarmos parados, como o Papa Francisco nos ensina, não ser cristãos de sofá, não ser cristão sofá, que fica acomodado em casa, que fica só ali no sofá, enquanto o mundo sofre. Não, peçamos a graça de sermos missionários, e todo batizado é missionário. Eu e você somos batizados, que nós não percamos a nossa esperança, a nossa confiança. Faça a sua oração nesse momento, diante dessa palavra que você ouviu, diante do testemunho desse grande doutor da igreja, São Francisco de Sales. Faça nesse momento a sua oração, peça a Deus a graça da mansidão, peça a Deus a graça de ser um homem e uma mulher do Espírito, que resolvam as situações na força do Espírito Santo. Peça ao Senhor a graça de ser um verdadeiro instrumento dele, porque, meu irmão, não dá para voltar mais para o mundo, não dá para voltar mais para o pecado, para a droga, para o alcoolismo, para a bebedeira, para a orgia. Não dá para voltar para a corrupção, não dá para voltar para o ocultismo, não dá para voltar, meu irmão, para aquilo que o mundo oferece, poder, prazer. Mas isso nos afasta do Senhor, da nossa salvação. Peça a Deus, se você está ainda preso, se você ainda é escravo, peça a Deus a graça da libertação. Peça que Ele te liberte de todo e qualquer vício, de tudo e qualquer situação que te afasta do Senhor. O suri alabara la siri alabara alabá, orere cantara alabara landore alavara landô. Fortalece no Senhor, nos dê toda a graça, toda a força que nós precisamos para caminhar. Não queremos voltar, Senhor, não queremos voltar para o mundo, não queremos voltar para o homem velho. Não nos deixa, Senhor, voltar para a lavagem novamente, para o lamaçal novamente, para o lodo. Não, Senhor, nós queremos, Senhor, caminhar para o céu, para a eternidade, para a sua presença. O Senhor que está conosco, Senhor, mesmo diante das tribulações, Senhor, mesmo diante das contrariedades, das acusações, Senhor, das acusações, Senhor, de Satanás, Senhor, daqueles que querem acabar, Senhor, com a tua obra em nós, mas nós continuaremos, Senhor, para anunciar o teu reino, a tua verdade. Canta, meu irmão, canta, não dá mais para voltar, canta forte. Não. Só o refrão, vamos só no refrão, vamos cantar só o refrão dessa canção. Não dá mais pra negar. O mar é Deus, o mar é Deus, e o barco sou eu. E o vento forte, e o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Canta a Canção Nova, canta a família Canção Nova. Nós cantamos com esperança. Não dá, não dá
é o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.